longo dessa semana estudaremos um dos assuntos mais importantes no que diz respeito à interpretação bíblica. Vamos estudar o princípio protestante sola scriptura. Sola scriptura significa somente pelas escrituras. Ou seja, o protestantismo elevou a Bíblia como único padrão para a teologia. E é sobre isso que queremos falar. Somente a Escritura deve ser a sua própria intérprete. Nós não negamos, como vimos numa lição anterior, a importância da tradição, a importância da nossa consciência. Não negamos a importância da nossa cultura que nos influencia na interpretação. Não negamos a importância de outras fontes. Porém, todas as fontes têm que serem testadas pela palavra de Deus. Porque as outras fontes, mesmo sendo importantes, elas não são perfeitas. Já a Bíblia é da autoria de um Deus perfeito. Então, nada mais lógico e realista do que testarmos qualquer outra fonte de conhecimento à luz do texto bíblico. Os protestantes têm o princípio sola scriptura, ou seja, somente a Escritura é a sua própria intérprete e somente a Escritura pode servir como norma, como padrão de verdade absoluta e de doutrina. Já o catolicismo tem uma forma diferente. Eles enfatizam tanto as Escrituras como a tradição da igreja. E neste caso, a tradição eclesiástica, na maioria dos casos, assume até mesmo um grau de autoridade maior. Não digo de importância, mas de autoridade, pelo menos isso é bem visível. Porque no catolicismo, a Bíblia é interpretada à luz da tradição. E eu quero mostrar para você ao longo desta semana que, na verdade, o princípio sola scriptura, que está em oposição à forma interpretativa católica, é o princípio correto, porque o extraímos da própria Bíblia. Isso, com certeza, esse estudo vai ajudar muitos irmãos sinceros, católicos, que buscam a Deus, que amam a Jesus, a perceberem que eles podem dar, colocar a Bíblia sobre um patamar ainda maior do que já colocam. E isso, obviamente, vai melhorar e muito a compreensão que esses irmãos têm das Escrituras e do próprio Criador. E por que foi importante o estabelecimento deste princípio sola scriptura? Porque na época dos reformadores existia uma interpretação muito perigosa e distorcida da Bíblia chamada interpretação alegórica. As pessoas pegavam trechos das Escrituras e alegorizavam, ou seja, viam a Bíblia como uma alegoria e começavam a dar os significados mais variados e absurdos que não tinham nada a ver com aquilo que o texto dizia e muito menos com o contexto do verso. Então os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia. O que é histórico-gramatical? É levar a Bíblia a sério no seu significado gramatical e literal do texto bíblico. Se Gênesis está descrevendo a criação desta forma, não é uma alegoria. Foi porque Deus descreveu a criação do mundo daquela forma. Então usamos o método histórico-gramatical para interpretarmos o texto bíblico e aceitarmos o texto bíblico literalmente como ele é. A não ser que o texto bíblico apresente uma alegoria, uma simbologia, aí nós vamos buscar na própria Bíblia o significado da alegoria, da simbologia, da parábola, e não vamos ficar tirando coisas da nossa própria cabeça pecaminosa. Ok? Por isso, este princípio sola scriptura, ou somente a Escritura, ele consigo traz princípios fundamentais para a interpretação da Bíblia. Princípios que são indispensáveis para uma compreensão apropriada da palavra de Deus e, consequentemente, para a nossa relação com Deus. Por isso eu peço que você acompanhe o estudo desta semana, porque ele será um grande diferencial na sua vida
e na forma de você interpretar as Escrituras. Eu, inclusive, quero falar de um método que é o contrário do que eu apresentei para você. O método histórico-gramatical aceita o texto bíblico da forma literal e como ele se apresenta. Existe um outro método que também é perigoso e do qual nós não devemos fazer parte, é o método histórico-crítico, ao invés do método histórico-gramatical. Mas eu vou mencionar sobre isso ao longo da semana e vou lhe explicar melhor a respeito. A princípio, eu quero que fique com essas ideias em mente para que possamos dar sequência ao nosso estudo. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã em nosso próximo estudo.